Olá, mulheres queridas, estou no ar? Sim, acho que sim. Deixa eu ajustar o meu volume. Agora sim. Então, mulheres queridas, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje. Estamos aí inaugurando um aquecimento, né? Vamos quebrar o gelo dessa libido, porque semana que vem tem uma semana para mulher sem libido. É uma semana que vamos ter aulas, né? Então, para acesso a essas aulas, você precisa se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, tem o link na minha bio. Se você não encontrar, pode me mandar um direct depois que eu mando esse link para você. Então, nós vamos fazer essa semana para mulher sem libido e aí vamos começar a quebrar esse gelo, né? E para quebrar o gelo, eu escolhi o tema aí, libido e ansiedade, para a gente começar esse papo tão necessário, tão frequente, né? Na minha vida, na minha demanda, no meu consultório. Quem sou eu, se você não me conhece ainda, se você está aqui pela primeira vez? Eu sou Tatiana Teixeira, eu sou fisioterapeuta integrativa, sou sexóloga, sou fisioterapeuta na saúde da mulher e o meu trabalho hoje aqui, né, nas redes, ele está muito focado em ensinar as mulheres a despertar sua libido e equilibrar seus hormônios de forma natural. Então tem muito, né? O meu trabalho envolve essa parte integrativa, o meu trabalho vai trazer aí a visão, a abordagem da medicina chinesa, a abordagem da sexologia, a abordagem da fisioterapia. Então é com esse olhar multi aí que eu trago né, todo esse cuidado a essas mulheres. Então vamos lá, sejam bem-vindas aí, gente. Boa noite para vocês. Bom, então, por que libido e ansiedade? Porque é uma demanda frequente. Então, eu trabalho com acupuntura, eu trabalho com alunas, eu sou professora e quem nunca, né? Quem não está ansioso esses dias, né? Nós estamos na era da ansiedade, todo mundo se sente, se refere como ansiosa. Se autodiagnostica ou às vezes realmente assim até, né, se trata de ansiedade. E a falta de libido é também uma demanda muito frequente em todas as idades. Recebo e acolho muitas mulheres em fase de transição hormonal, no climatério e na menopausa, mas não apenas no climatério e na menopausa. Então a falta de libido é uma queixa constante. E libido e ansiedade é uma combinação assim frequente e explosiva, né? Então, que a gente pode falar disso? Libido e ansiedade estão correlacionadas, sim. Uma determina a outra, quer dizer que a pessoa tem alguma questão da ansiedade, né, por causa da falta de libido? Não necessariamente. Eu posso ter questões na minha vida ou me sentir sem libido e me sentir ansiosa por motivos diversos e uma coisa interfere na outra. Mas o contrário também é verdadeiro, porque às vezes a gente sim se sente muito ansiosa porque está sem libido e aí nós queremos corresponder ou nós queremos viver uma vida, eu falo de brilho no olho, de sangue nas veias, né, de sentir... da gente se sentir viva, porque libido traz isso pra gente, seja a libido no aspecto sexual ou não. E então, não sentir libido e se relacionar com a vida e com os outros sem libido é uma coisa que nos incomoda e nos deixa ansiosas. E quando estamos ansiosas, seja por qualquer motivo, né, na nossa vida, a nossa libido vai lá embaixo. Então, assim, não dá nem para pensar. Nós podemos fazer essa abordagem, explicar isso, entender essa relação de várias maneiras, por vários olhares, e sim, nós temos muitos olhares para entender isso, e eu venho aqui trazer o meu olhar aí com essa parte integrativa e com, né, a ótica, e eu falo que eu tenho um olhar 360 graus, né, para a mulher, assim, porque vamos olhar aí principalmente pela abordagem da medicina chinesa, que me encanta tanto e que me faz perceber tantas coisas de uma forma que às vezes a medicina, a fisiologia, a fisioterapia não consegue explicar.
né? Então, vamos entender isso aí. Deixa eu ver minha cola aqui, gente. Bom, na medicina chinesa, peraí. Então, na medicina chinesa, a gente fala, né, muito dos elementos, ou a gente faz uma correspondência da nossa vida, da nossa energia vital e da forma como nós relacionamos emocionalmente e fisicamente, aproximando dos elementos da natureza. Não quer dizer que é a natureza que explica, mas a natureza explica as relações. E o quadro de ansiedade é um quadro de calor. Então, quando a gente tem calor especialmente relacionado ao elemento do coração, a gente fala que tem calor no coração, isso nos faz manifestações ansiosas. Não é por acaso, quando a gente vai falar de libido voltada para a sexualidade, que é o nosso foco aqui, né? Quando eu vou abordar libido de uma forma mais profunda, a gente precisa falar de todos os aspectos da libido, que é essa força, né, que nos traz impulso de vida. Então a gente tem libido quando a gente tem força, brilho no olho para trabalhar, para eu estar aqui com vocês, né? Tudo aquilo que te motiva, tudo aquilo que te impulsiona é uma força de libido. Mas a gente quer também libido no aspecto sexual, né? A gente precisa desse motor. E essa força é tão forte, gente. A libido é tão forte porque a libido é que mantém esse desejo, esse impulso libidinal, ele mantém a espécie viva, ele mantém a espécie humana. É muito antinatural a gente ter falta de libido. Vocês imaginam que o impulso vital, aquilo que leva a vida para frente, a gente começar a faltar esse impulso. Então, nós estamos, né, a nossa sociedade, a nossa contemporaneidade está muito adoecida. Falta esse fogo, né? Então, falta fogo para relacionar, falta fogo afetivo, ou às vezes esse fogo está transferido e está consumido em coisas que não são tão importantes assim pra gente. Então, é muito importante a gente tomar consciência e colocar esse fogo no lugar real dele, porque a gente precisa de despertar esse desejo. Então, vamos falar, né, dessa libido relacionada ao desejo sexual, porque nos incomoda, a gente finge que não é nada, mas é muito, né, isso é muito importante para todas as pessoas. E quando a gente fala da ansiedade, então, a gente tem um excesso de fogo nesse elemento aí, ou relacionado a esse órgão energético e físico, que é o coração, que é o órgão que cuida da nossa afetividade e da nossa sexualidade também, né? Então, quando a gente tem desarmonias nesse elemento aí do coração, é muito comum, às vezes, a pessoa sofrer de amor, né? Sofrer uma desilusão amorosa e começar, a pessoa era toda fiel, toda apaixonada, sempre gostava muito de se relacionar, tinha um namorado, né? Ou tem um namorado e o homem a mesma coisa, e aí tem uma desilusão amorosa. Opa, voltei. Fica aí, gente. Então, quando a gente tem uma desilusão amorosa, é frequente que aconteça da pessoa jogar toda a energia do elemento fogo para o aspecto sexual. E às vezes a pessoa fica muito compulsiva ou se relaciona sexualmente sem se envolver profundamente no afeto, né? Mas hoje nós estamos aqui para falar dessa falta de fogo, dessa falta de energia, né? Que é a falta de libido. Então, estamos falando da ansiedade. O que acontece com a pessoa? Vamos polarizar, vamos levar a ansiedade no extremo para a gente enxergar o que acontece né, na nossa resposta física, fisiológica, né, no nosso corpo. Quando a gente está com uma crise de ansiedade, quando a pessoa tem uma ansiedade, o que acontece? Tem taquicardia. Então, tem calor nesse coração. Esse coração está batendo mais acelerado e mais vezes do que precisava. A ansiedade é uma resposta, assim, ao extremo, né? Que é uma descarga bruta de adrenalina, como se a gente estivesse pronto para fugir, né? Então, lá na resposta ao estresse, a ansiedade, ela é importante para a gente conseguir fugir de uma situação perigosa, mas
O que está acontecendo hoje em dia? A gente está nas nossas tarefas rotineiras e a gente tem uma crise de ansiedade sem um motivo aparente, né? Às vezes até tem um motivo, mas essa descompensação. Então, às vezes a gente sai de uma coisa ou por um estímulo muito pequeno que não precisaria reagir dessa forma, a gente reage com muita resposta, com uma taquicardia, com uma sudorese, né? Então, falando aí de uma ansiedade extrema. E principalmente a gente tem uma perda de foco, né? Então, quando estamos ansiosas, o que a gente faz? Mulherada, quem tá aí? Quando você tá ansiosa, você consegue ficar lá quietinha, lendo uma revista, lendo um livro, vendo uma série? Não, o que a gente começa a fazer? 1000 coisas ao mesmo tempo. Então você começa, né, a ler um livro, a gente não lembra o que leu naquela página, você levanta, vai comer, você pega um chocolate, você nem lembra o que você comeu. Quando passa um pouquinho de tempo, você come uma coisa que você nem tem consciência, você nem viu que engoliu a barra de chocolate inteira, né? Você come o pacote de biscoito e assim você vai nesse movimento de dispersão. Quando o nosso fogo está equilibrado, é como se a gente fosse, é um fogo mesmo, o fogo atrai. É como se fosse uma chama. E essa chama no ponto, na medida certa, ela é muito importante porque ela atrai o nosso olhar, ela atrai o nosso brilho, ela atrai a nossa atenção. E o que acontece com a ansiedade? É como se virasse aquele incêndio, aquela fogueira que a gente não tem mais controle. E aí a gente dispersa num estado de ansiedade, né? A gente começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e se eu não posso fazer isso fisicamente, às vezes a pessoa começa a bater o pé. Às vezes ela começa a roer a unha, às vezes ela começa a ter uma agitação motora e se ela não se manifesta de um aspecto, de um ponto de vista motor, a gente começa a ter uma agitação mental, a ter uma agitação interna, as nossas emoções, os nossos pensamentos vão lá longe e voltam. Então isso acontece, né, num estado de ansiedade, como se a gente estivesse perdendo o controle, né, e a gente perde o controle do nosso centro, a gente se distancia do centro. Agora, o que tem a ver, por que isso prejudica a libido? Vamos falar um pouco então da libido e dessa libido sexual. A libido é o desejo, né? Falando assim de uma forma bem simples assim pra gente entender, a libido sexual é aquela fase que a gente tem, né? Que a gente desperta o interesse por um estímulo maior, que pode ser, né, ou não uma relação sexual, mas a gente tem um desejo de se envolver, né, nesse aspecto. Pode ser que eu tenha desejo de receber ou de dar um carinho, de beijar, de abraçar, de estar junto, né, de ter um envolvimento. Quanto mais desejo, aí a gente tem uma fase que é da excitação. Então, na parte da excitação, quando a gente tem um momento de excitação, a gente tem resposta física. Que sim, né? Quando a excitação cresce demais, esse crescente da excitação vai te pedir uma resposta né, corporal, um completar desse ato aí dessa forma. Mas libido é o desejo, né? Então, por que estamos adoecidas? Porque todos os dias, né, eu recebo queixas aí, as pessoas não têm desejo, né, nem passa pela cabeça. Então, assim, como que anda a sua libido? Abaixo de 0. Como que anda o seu desejo? Nenhum, né? Então, essa libido que a gente pode ter, ela pode ser, né, naturalmente espontânea, como assim, eu tô na minha e tenho desejo, tenho vontade de ter uma relação, né, de ter um momento de intimidade, de ter uma relação sexual. Ou ela pode ser uma libido provocada. Provocada como assim? Eu nem tô pensando, mas a minha parceria, o meu parceiro, a minha parceira estimula. E daí eu tenho essa vontade, daí eu tenho esse desejo. Por mim eu não faria, mas na hora que mexe comigo eu me acendo, tá? Repare que eu acendo e não eu vou por obrigação, porque hoje o que acontece? O nosso desejo anda tão baixo que a gente foge, a mulherada foge aí, né, desse momento e às vezes depois de muito estímulo a pessoa cede. Eu não estou falando de ceder, eu estou falando de responder, eu estou falando de querer junto, né? Então, gente, quando a gente tem uma libido, quando a gente tem um querer,
né? Quando a gente tem esse desejo. O que acontece? Se tem muito tempo que você não tem, se a sua libido anda baixa, busca um momento aí na sua memória, na sua vida, lá da sua adolescência, da sua juventude, né? De experiências anteriores, que você tinha esse desejo. O que acontece quando a gente tem o desejo? A gente se envolve em tudo aquilo que pode levar à consumação desse desejo, à resolução desse desejo. Quer um exemplo fácil aí? Eu tenho desejo, estou com desejo de tomar água. Eu vou me mover para beber água. Eu estou com desejo de comer alguma coisa. Eu fico com aquilo na cabeça, procurando, né, saciar o meu desejo. Então, se eu tenho um desejo sexual, eu fico buscando formas de saciar esse desejo, né? Então, eu penso naquilo, eu penso no que vai acontecer mais tarde, eu penso em como eu posso conquistar, eu penso em como que eu posso abordar a pessoa, né? Quando é um par de namoro, né? Assim, como que eu posso provocar esse desejo nessa pessoa também, como que esse momento vai ser melhor. Então, existe todo um envolvimento focado. Sabe aquela frase que ele só pensa naquilo, ela só pensa naquilo? Quando a gente só pensa naquilo, a gente não tá com um problema de libido nesse momento, a gente não tá com baixo libido, porque a gente só pensa naquilo. E aí é engraçado, é o contrário, porque assim, se você em algum momento só pensou naquilo, vamos lá, juntos. Aconteceu alguma coisa, alguém conversa com você, aquilo que a pessoa conversa, ou você nem repara, né? Ou a gente voa, ou você traz algum elemento daquela conversa, você reverte na situação do seu desejo. Então, muito comum depois a pessoa brinca e comenta com o parceiro assim: nossa, eu tava lá morrendo de vontade de te encontrar, e aí a pessoa veio me oferecer uma bala e eu queria chupar essa bala com você, sei lá, entende? Assim, qualquer coisa que venha a ser, que é trazido, que você tenha que fazer, você tá no seu trabalho com desejo sexual. Não quer dizer que você vai sair abordando as pessoas, não é isso. Mas assim, tudo naquele trabalho te remete a isso. Ou você faz aquilo com a cabeça, né, com o foco. Você vai lá, trabalha, mas o seu foco está lá. Então, eis que, vamos ver onde que está a disparidade. Eu estou com ansiedade, eu estou com o meu foco todo disperso. Eu tenho E para eu ter libido, eu tenho que ter o meu foco, a minha consciência, a minha energia voltada para esse ponto, né? Eu tenho que ter a minha energia voltada para saciar esse desejo, para alimentar esse desejo, para esse desejo crescer, para esse desejo virar excitação e essa excitação virar resposta fisiológica, virar movimento corporal, para eu trazer, né, essa saciedade nesse exemplo aqui falando da libido sexual, para trazer esse momento de encontro, né, esse momento de estímulo. Então, quando eu tenho ansiedade, eu me disperso, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu tenho dificuldade de fazer, eu começo a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a minha cabeça está lá longe. E quando eu tenho a libido ativa, saudável, né, a gente consegue ter foco. Então, nessa era de ansiedade, nesse momento que vivemos, de tanta ansiedade, de tantas coisas fazendo ao mesmo tempo, né? E nós mulheres, e aí meu público feminino, né? E as minhas pacientes, as minhas alunas, como que acontece? Somos gente. Somos, né, mulher polvo, assim, com 1000 coisas ao mesmo tempo para fazer, multitarefas, né? Então, começa a fazer uma coisa ali, outra coisa. A nossa energia dispersa tanto que qualquer coisa que demanda foco fica difícil. Então, envolvimento com uma libido, voltar a minha concentração. Nós estamos destreinadas. O que era para ser natural, ele se torna uma coisa difícil. Isso se torna uma coisa difícil. Se manter no presente é difícil, isso mesmo, né? Então, se manter no presente para qualquer coisa, né, Kelly, que a gente faça, tem sido uma tarefa árdua. Então, concentrar a nossa atenção é muito mais fácil dispersar. Se a gente não tem uma situação que colabora,
E o que vai ser essa situação que colabora, né, com a nossa libido, por exemplo? Um parceiro ou uma parceira que seja, né, um estímulo aí interessante. Às vezes a gente tem uma relação estável, antiga, né, já perdeu a novidade. Às vezes tem uma questão de uma transição hormonal, que pode ser climatério, menopausa, mas pode ser uma fase do nosso ciclo. Beber uma água. Pode ser uma fase do nosso ciclo, que o nosso hormônio está mexido. Pode ser um problema, pode ser um cansaço. Quantas vezes a falta de libido, quando eu vou aprofundar mais, me conta aí então como é essa queixa e tudo mais. Não existe mesmo libido, porque existe uma sobrecarga, um cansaço. E o nosso corpo, a nossa natureza é muito sábia. E aí também pela medicina chinesa, né, tem um órgão que é responsável pela nossa vitalidade, e quando a gente está muito cansada, essa vitalidade falta porque a gente está cansada, é natural e é bom que a gente não tenha libido, porque o ato sexual, ele usa da nossa energia vital. Eu não vou falar que ele gasta, ele usa, isso é natural. Então, se eu estou no momento de sobrecarga, me cobrar de conseguir dar resposta sexual, de querer ter desejo nesse momento, é sobre-humano, gente. É cruel com a gente mesma. Então nós precisamos diferenciar libido, né? Falta de libido, de estresse, de cansaço, de sobrecarga. E preciso sim aprender a controlar o meu estresse, a gerenciar essa ansiedade, a apagar esse incêndio que dispersa o meu fogo e me trazer para o centro. Não é sair da agitação. Olha só, né, mulheres, meninas aí, a gente tá num estado de ansiedade, tá, né, toda envolvida em mil coisas, e aí para recuperar a libido começa a se envolver também numa receitinha mágica, né, num exercíciozinho, numa lingerie, uma coisa tão externa, tão longe daquilo que te faz sentido para você, e aquilo se torna uma sobrecarga a mais, e aí a gente entra numa relação ansiosa pela performance que eu vou ter. E libido também tem a ver com o prazer que eu vou ter nessa relação. Como é que eu vou ter um momento para desfrutar, para receber, se na hora que eu paro quieta, a minha cabeça vai para outro lado? Gente, pode arrumar o estímulo que for, o homem e a mulher mais maravilhosa fazendo o estímulo, o melhor estímulo do seu corpo, que se a sua cabeça está longe, se a sua atenção está longe, não vai ter prazer para receber aquilo. Vou te desafiar aí, pega um momento de um estímulo bem legal que você goste muito, pode ser, né, um momento de beijo, de abraço, de carinho, aquele carinho que você gosta. Coloca a sua cabeça para viajar. Se você determinar, sabe aquele dia que você está ressentida com o seu parceiro? Ele pode fazer aquilo que você mais ama. Se você determinou na sua cabeça que você não vai estar disponível naquele momento, você não está nesse momento aberta e disponível para receber. No caso da ansiedade, não é que você está com a cabeça determinada a não receber, mas a gente está com a atenção dispersa. Então, se não treinarmos a nossa atenção para o nosso eixo, a gente não vai ter um estado de receptividade, de aprender a receber, de desfrutar, de gozar do momento, de gozar a vida, de gozar. O que é o gozo? É o ápice, assim, é o prazer de estar nesse momento. Ai, foi um momento tão bom, né? Que pode ser um momento não sexual, a gente tem um gozo, tem um deleite, tem um prazer em estar nesse momento. Então, quando a gente está num estado de ansiedade, a nossa atenção vai para todo lugar, a nossa cabeça está lá longe. E se você está num momento sexual com a cabeça lá longe, se você está no encontro, pode ser a pessoa que for, com o estímulo que for, nesse momento a sua cabeça está lá e você não recebe. Quantas vezes você já foi para a cama pensando no... Voltei! Quantas vezes você já não foi para a cama pensando no que você tem que fazer depois?
Quantas vezes você não foi pra cama pensando com a cabeça no filme, na novela, na série? Fala aí, confessa, já que a gente não tá aqui, não precisa responder, responda pra si mesma. Então, esse momento da cabeça lá longe, gente, dá vontade de entrar numa relação em um momento, sabendo que a sua cabeça vai estar lá longe, quando a cabeça tá a mil, não dá. Entendeu? Então, assim, não é mágica. Que libido, que desejo é esse que você vai ter de entrar no momento se a sua cabeça não para quieta aí, né? Então, a gente tem que recuperar, trazer essa atenção. Nossa, libido tem a ver com isso? Tem. Controlar a ansiedade é importante? É. Como que eu controlo a ansiedade? Bom, extremamente, pode ser tomando remédio? Pode, né? Mas se a sua vida é toda ansiosa e você vai tomar remédio pro resto da vida, sim, pode ser uma opção, uma escolha, né? E algo que é importante, sim, você trazer a sua saúde né, da forma que fizer sentido para você. Mas a gente precisa também aprender a gerenciar esse estado de ansiedade, a gerenciar esse estresse que nos tira a libido, né? Seja com vários recursos. E a gente tem que entender que se você é uma mulher que está sem libido e você tem circunstâncias, porque você é humana e todas nós temos circunstâncias que nos puxa, né, a mente, né, requer investimento, sim, né, isso mesmo, Kelly, requer investimento. E não é investimento de dinheiro, é investimento de atenção, é querer estar, querer resolver, querer, né, mudar um pouco essa história, né? Então, precisamos cuidar da nossa libido, precisamos cuidar disso, deixa eu ver aqui. Precisamos cuidar da nossa libido, precisamos cuidar do nosso momento, do nosso envolvimento e do nosso estado de ansiedade, né? Então, tudo isso faz parte e como parte disso, né, tô falando para vocês e retomo aqui esse convite. Na semana que vem eu vou trazer aulas, né, mais profundas, porque tem coisa que não dá para falar numa rede aberta, nem faz sentido, né? A gente precisa de um momento mais focado, né? Com menos dispersão do que um momento de Instagram, um momento de rede. Então nós vamos ter as aulas da Semana para Mulher Sem Libido e nessas aulas eu vou aprofundar mais ainda, eu vou falar um pouco mais dessa dinâmica da libido, né? Não só da questão da ansiedade ou das coisas que interferem, mas dos aspectos também hormonais, porque temos sim, né, os hormônios interferindo aí, como que a gente pode lidar com essa realidade que é essa, né, buscar aí estar nesse equilíbrio, né, gente, um equilíbrio sempre dinâmico. Como que eu compatibilizo, né, como que eu ajusto esse excesso de ansiedade, essas demandas todas, como não ficar ansiosa se eu tenho problema em casa, problema no trabalho, né? Se a vida tá tão demandante, sim, está. É difícil, não é fácil. A gente precisa acolher isso aí, olhar para essa ansiedade, não fingir que não tem e tomar cuidado, o estresse, né? Porque às vezes o próprio controle desse estresse é algo que nos tira a libido também. Porque às vezes é uma substância, é um remédio que reforça isso aí, então até isso a gente tem que controlar. Vai deixar de tomar? Não. Mas fala pro seu médico, né? Se esse é o caso, porque existem medicamentos e medicamentos. E pra que ter libido se às vezes eu não tô numa relação? Porque libido não é só uma resposta com uma pessoa. Libido é essa força de vida. Libido é essa coisa que nos traz essa atenção, nos faz voltar para esse ponto. Nos faz pensar nisso, nos faz ter motivo para viver. Se essa libido não é sexual, essa libido tem que ser para a vida. Acordar com libido é acordar com vontade de viver, é ter razão para sair da cama. É ter razão para dormir, para acordar no outro dia. E não é para viver pelos filhos, não é pelo outro, é por você. Não confunda falta de libido com cansaço, com estresse. Não confunda libido e vontade de viver com viver pelo outro. Você não vai viver pelo seu parceiro, você não vai viver pelos seus filhos. Sim, a gente também vive por eles, mas a gente vive primeiro pela gente. Também
nos faz perder a libido quando a gente tira o foco, olha de novo aí o elemento do fogo, do coração, a gente tira esse brilho centrado em você, no seu ser, no seu coração, na sua essência e passa a colocar a razão de viver no outro. Isso acaba com a nossa libido. Olha de novo o movimento da ansiedade, do jogar para fora, quando a gente tem que voltar para despertar essa libido que existe. Por isso eu gosto muito disso, assim, isso é uma identidade, né? Eu falar de despertar a libido e não de trazer a libido de fora, entendeu? É despertar esse fogo no rabo e não trazer um fogo externo, porque esse fogo externo ele apaga. E quando você desperta, você cuida de manter essa chama acesa. E manter essa chama acesa, gente, é bom demais, porque me faz ter vontade de acordar, porque me faz ter vontade de realizar. E se eu não tenho parceiro, não tenho parceira, eu pego essa libido toda e jogo em alguma coisa que vai ser muito boa para mim. Eu trago isso pro fruto do meu trabalho, eu trago isso pro compartilhar numa amizade, eu trago isso para um celebrar, um compartilhar, sabe? Transbordar, assim, tá bom? Gozar a vida. Vamos ampliar essas palavras, vamos ampliar esses termos que às vezes ficam tão empobrecidos quando a gente coloca, né, numa vivência sexual muito rasa, muito simplista. Que tá bom, é bom tá ali, estimular, gozar, tem que pelo menos ser bom. E as mulheres vêm, as pessoas vêm e não tem vontade, não tem prazer e fazem pelo outro. Então a ansiedade nos faz levar esse foco para o outro e esse foco tá dentro. É esse fogo, esse incêndio que eu tenho que apagar e trazer esse brilho, essa fogueira aqui para mim, para brilhar aqui dentro. Né? E aí isso é despertar, isso é cuidar do nosso fogo, isso é cuidar da nossa essência, isso é cuidar, né, desse despertar, desse desejo de vida. É a partir dessa perspectiva que eu falo, né? Esse é o meu olhar para a sua saúde, libido pela vida, desejo de viver. Isso mesmo, Letícia. Bom, então se anda aí com essa libido, com muita ansiedade, com essa falta de libido, né? De novo aí o meu convite. Espero que o nosso papo aqui, já estamos caminhando para o final. Espero que o nosso papo tenha ajudado a trazer esse calor, esse fogo do despertar aí, para derreter um pouco desse gelo, né? Começarmos a caminharmos juntas aí, de mãos dadas. Estou por aqui, né? Estou voltando ativa aí das lives pra gente esquentar mesmo, pra gente trazer uma proximidade maior, pra gente começar a entender e começar a falar, né? Tem que fazer sexo oral, gente, tem que falar sobre isso, tem que falar dessas questões. Você não tá sozinha. Nós vivemos isso, tantas pessoas que chegam sozinhas aqui pra mim, nesse consultório aqui falando, e eu, uau, isso não é só de um, né? Isso é de uma rede, isso é de uma multidão de mulheres que não dá pra gente se sentir sozinha. Então, link da minha bio, se você ainda não se inscreveu, Semana para Mulher Sem Libido, se a libido tá caindo, se tá mais para baixo do que para cima, vamos falar de libido em todas as idades, vamos falar de questões hormonais que estão envolvidas. Te espero aí, tá? E amanhã também, deixa eu ver que eu anotei aqui. Isso, amanhã nós vamos fazer outra live, vou fazer à tarde, 3h30 da tarde, vai ficar gravada, mas se você puder, tá aí no momento de férias, nós vamos falar Não Me Sinto Atraente, porque às vezes a gente não tem libido porque não nos sentimos atraentes. Quantas vezes eu ouço também, né, das pessoas, e quantas vezes eu já me senti também assim, parece que eu não fui feita para isso. Né? Parece que sexo não é pra mim, porque assim, eu sou a antítese do perfil né, sexual. Eu não me sinto atraente, não me sinto, né, confortável nesse lugar. Então, vamos entender um pouco como que acontece, como que a gente pode melhorar isso, tá?
Um grande, grande beijo. Obrigada pelo seu momento, pela sua atenção. Tenha uma ótima noite, um ótimo dia aí, dependendo de que momento que você vai ouvir essas palavras. Qualquer coisa, me pergunta aí nas redes, estou aí super disponível, tá? E te espero na nossa Semana para Mulher Sem Libido. Te espero amanhã, tá? Um grande beijo, valeu!